Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Vamos nos contextualizar. Jesus já tinha passado pela sua paixão, crucificado, sepultado. Jesus já tinha ressuscitado, mas os discípulos e aqueles que o seguiam ainda não sabiam desse acontecimento. Então, é sempre bom a gente contextualizar para saber o que é que a gente está lendo. Aí no capítulo 28, diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, a sua roupa branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Eis que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito. Venha ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão. É como acabei de dizer a você. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, olha aqui, sentimentos opostos, minha gente, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, vem ministrar essa palavra ao nosso coração, que essa palavra seja acompanhada de sinais, Pai, de mudanças, de transformações, de novas ações, de novos movimentos na vida de cada um de nós. Desde já, Pai, nós já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Quando uma pessoa se diz perdida, querido, esteja ela de carro, esteja ela a pé, e de repente ela liga: olha, eu estou perdido, não sei onde é que eu estou. A pergunta que se faz muitas vezes, né, quando eu ia pregar nessas igrejas, lá na Baixada: quantas vezes eu me perdi? Não sabia andar nos lugares, né, e eu me perdia muitas vezes, e aí eu ligava para o pastor: pastor, eu me perdi. Eu não sei onde é que eu estou. Ele dizia: onde é que você está? O que você tem aí na frente? O que você está enxergando? Me lembro que uma vez eu falei: pastor, eu estou na porta de um motel. Aí ele disse: já sei onde é que você está. Aí diz: olha, faça isso, faça aquilo. Ele deu uma direção para que eu pudesse chegar ao destino que eu queria, que era, naquela ocasião, uma igreja. Mas isso acontece com a gente. Alguém liga: estou perdido, onde é que você está? Saber onde você está, eu tenho condições de ajudar você, de dizer por onde você deve ir ou não deve ir. Como eu disse aqui anteriormente, querido, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Os discípulos ainda não sabiam, mas Jesus tinha uma obra para completar na vida desses discípulos. Por quê? Jesus tinha um propósito com cada um dos seus discípulos. Tem discípulo do Senhor aqui? Tem discípula do Senhor aqui? Jesus tem um propósito com a vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós não aceitamos a Jesus só por aceitar. Aceitamos a Jesus, Ele entrou na nossa vida e há uma obra se completando na vida de cada um para cumprir um propósito que Deus tem com a nossa vida. Diga amém. E nós vemos aqui nessas mulheres, querido, essas mulheres estavam em choque. Minha esposa falou, né, que essas mulheres estavam engolindo seco, porque não se podia chorar diante da execução de alguém mandado pelo Império Romano. Então, essas mulheres estavam ali em choque, não é, com aqueles acontecimentos.
Mas, por incrível que pareça, essas mulheres, com tudo que elas viram, porque elas vivenciaram tudo, elas viram tudo que aconteceu, essas mulheres, elas permaneceram corajosamente fiéis. A gente, às vezes, tem que aprender com as mulheres. Cadê os discípulos? Se dissiparam. As mulheres não, queridos. Elas estiveram aos pés da cruz, elas estiveram no sepultamento, elas participaram de todos os eventos ao redor da ressurreição de Jesus, e essas mulheres aqui que eu acabei de ler, elas permaneceram, vamos usar uma palavra diferente, queridos, elas permaneceram funcionais. O que é uma pessoa funcional? Aconteça o que esteja acontecendo, ela está funcionando. Ela está vivendo, ela está fazendo, ela está trabalhando, ela está cuidando das coisas. Amém, queridos? Tem gente que na hora de uma luta, de uma prova, fica disfuncional. Não é? No meu plantão de pronto-socorro, né, quando acontecia alguma coisa maior, o chefe de plantão sabia quem era o acadêmico mais disfuncional, tirava ele logo da área. Porque tem gente que não ajuda, só atrapalha, minha gente. O disfuncional, ele te atrapalha. Ele não funciona. Presta atenção aqui, querido. Os discípulos de Jesus, quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, foram todos disfuncionais. Só sobrou um que ficou junto com as mulheres, que foi João. João e as Marias, estou generalizando, elas, apesar do choque, elas ficaram funcionais. Elas ficaram atentas, observando o que está, elas ficaram positivo operante. A gente às vezes escuta isso, né? Mesmo em choque. Porque elas viram Jesus ser crucificado, viram Jesus ser sepultado, né? E essas mulheres, como eu já disse, que presenciaram tudo, elas ficaram, se podemos dizer assim, querido, elas ficaram no modo, só para você entender, elas ficaram no modo sepulcro. Era impossível esconder tudo que elas tinham presenciado. Não tem como elas ter visto tudo que elas viram. Elas ainda estavam funcionando, mas elas estavam assim, muito presas no passado. O passado estava muito vivo, o passado recente estava muito vivo dentro delas. E desde a prisão, elas viram a prisão de Jesus Cristo, viram os açoites, viram a crucificação, viram o sepultamento, né? E essas mulheres, vamos dizer assim, aqui depois Jesus já tinha ressuscitado, mas você vê, elas ainda estavam no modo sepulcro, elas estavam se preparando para ir ver o corpo de Jesus, que foi sepultado às pressas, porque chegava o sábado, né? Então, elas foram e estavam pensando, vamos lá, vamos passar óleo, vamos ungir o corpo dele, vamos preparar, porque não houve tempo de preparar o corpo de Jesus para ele ser sepultado. Então, veja só, querido, Jesus já tinha ressuscitado, elas não sabiam. Mas elas ainda estavam no modo, ele morreu. Vamos ao sepulcro. Vamos ungir o corpo dele. Veja só, querido, elas estavam no modo, se a gente pode dizer assim, passado, olhando para trás. Assim como a gente também fica, queridos. A gente também fica assim. Às vezes a gente fica olhando para o passado. A gente fica olhando para as nossas perdas, para as nossas dores, as nossas mágoas, as decepções que nós passamos. Ficamos olhando para aquilo que não deu certo na nossa vida. A gente fica meio cristalizado no modo passado, olhando para o passado, sem perceber as possibilidades ainda que podem vir pela frente. Talvez tenha alguém aqui assim, só pensa no que perdeu, só pensa no que tem mais, não tem mais, só pensa no que não deu certo,
só pensa nas decepções, nas frustrações, a traição que sofreu, e não percebe o que Deus ainda tem para você pela frente. Amém, queridos? Não é? Assim estavam as mulheres, queridos, e assim muitas vezes nós ficamos olhando para trás. Então, falando de referência aqui, o primeiro ponto de referência aqui, outro dia eu estava assistindo uma aula e o professor, por favor, coloque todos os celulares no modo avião. Você já viu isso no seu celular? Que o seu celular lá nas configurações tem modo avião. Quando você bota no modo avião, ele não toca. Você não recebe nada. E aí a aula não era interrompida. Então vamos dizer, é um modo. Essas mulheres aqui, entenda o que eu estou falando, elas estavam no modo sepulcro. Elas estavam no modo passado. Elas estavam no modo olhando a vida pelo espelho retrovisor. Você sabe qual é o espelho retrovisor? Aquele que fica ao nosso lado esquerdo e tem outro lado direito. Quando você olha para ele, você olha o quê? O que vem atrás. E tem muita gente hoje, queridos, vivendo assim. Está andando para frente, mas está olhando para trás. O passado, as coisas que passou, o que viveu. O foco é naquilo que morreu, o foco é naquilo que não tem mais, aquilo que acabou, aquilo que não deu certo. Só que Deus, queridos, Ele também tem um plano para essas pessoas. Essas pessoas que estão olhando para o passado. Talvez você esteja sentado aqui, querido, só olhando para trás. Puxa, hoje eu não tenho mais o que eu tinha. Eu perdi isso. E você muitas vezes fica olhando para trás. Eu faço isso. Duvido que você não faça. Amém, querido? Então, só que Deus tem um plano para quem também fica olhando para o passado. Para quem fica olhando a vida pelo espelho retrovisor. Amém? E Jesus viu aqui nessas mulheres que permaneceram fervorosamente fiéis, uma excelente oportunidade para mostrar a elas possibilidades que elas nem imaginavam na vida delas. Olha só, o Espírito Santo está aqui hoje. Talvez você esteja olhando para trás, olhando para o passado, para o que perdeu, para o que não tem mais. E o Espírito Santo está aqui hoje, te convidando a você olhar para frente. Né? Tem possibilidades na tua vida que nunca passaram pela tua cabeça, mas que Deus quer realizar em você e através de você. Amém? E Deus, como tem um plano, até para quem fica olhando para trás, quem aqui já ficou olhando para trás e bateu com a cara no poste? Às vezes a gente fica olhando para trás e dá de cara com o poste. E nesses tempos de celular, você vê gente, ó, fica olhando o celular, cai dentro de lago, fica olhando para o celular, cai no buraco, e, né, uma porção de coisa. Então, Deus, olha só, ele sabe onde é que você está. Ele sabe para onde você olha. E Ele tem estratégias para tirar você desse modo passado, modo espelho retrovisor, modo, o que eu perdi, o que eu tinha, eu não tenho mais. Ele tem as estratégias dele para tirar desse modo e colocar você no modo do propósito dele, do plano dele, do desejo dele, do que ele quer realizar na tua vida e através da tua vida. Diga amém. Amém. Talvez o maior inimigo que você tem é você mesmo. A palavra é pregada, mas você, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não creio. Eu não vejo mais jeito de Deus dar jeito na minha vida. O grande inimigo que você tem é você. Amém? Amém. Então vira para o teu irmão e diga, meu irmão, acorda. Acorda porque Deus tem um propósito com a tua vida. Prega para ele. Acorda porque Deus tem um propósito. Tu está velho, mas Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Tu está novo e Deus tem um grande propósito para a tua vida.
Tem coisa que não deu certo na tua vida, mas Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Você já caiu, mas Deus também quer te levantar e realizar novas coisas na tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Presta atenção, querido, como é que Deus tirou essas mulheres desse choque? Né? Elas estavam congeladas. Elas estavam ali olhando para o passado, a morte de Jesus, procurando o corpo de Jesus, procurando o defunto, procurando o túmulo. Ou seja, olhando só para trás. Jesus já estava vivo, já tinha ressuscitado. Aí qual é a estratégia que Deus usa para acordar uma pessoa que só olha para trás? Presta atenção, querido. Coisas inusitadas aconteceram. Como é que é? Coisas extraordinárias aconteceram. Coisas sobrenaturais aconteceram. Olha como diz um jovem que veio me contar uma história. Diz, pastor, tenho que te contar uma história. Aconteceu um negócio muito bizarro na minha vida. Eu gostei dessa, bizarro. Presta atenção, querido. Coisas fora do normal aconteceram enquanto essas mulheres se dirigiam para o sepulcro. Primeiro veio um terremoto. Já era uma coisa extraordinária. Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha removido. Ainda por cima tinha um anjo sentado em cima da pedra. Quando elas olharam ao redor, os guardas que estavam tomando conta do sepulcro de Jesus para ele não ressuscitar, coitados, né? Os guardas que o Império Romano botou para tomar conta do sepulcro de Jesus, para ele não ressuscitar, e depois os discípulos disseram, ele ressuscitou. Os guardas estavam tudo no chão, como mortos. Tudo parecia que tinha morrido. Quando elas olharam para o túmulo estava vazio. Olha quantas coisas aconteceram, gente, presta atenção. Terremoto, pedra removida, um anjo que parecia um relâmpago, os guardas como mortos, o túmulo vazio, e se não bastasse isso, o anjo falou, eu sei quem vocês estão procurando, Jesus, ele ressuscitou. Fala lá aos discípulos que ele está vivo, que ele... os discípulos, que ele estava tudo no modo disfuncional. Eles tinham tudo picado a mula, seguindo o caminho deles. As mulheres não, elas ficaram lá. Sabe que mulher quando fica, ela fica. Amém? Dessa casa eu não saio. Tem mulher assim, a minha família tem, na tua não sei. Né? Essas mulheres permaneceram fiéis, Senhor. Então, o anjo falou com elas, vai lá avisar aqueles que estão lá todos disfuncionais, porque já estão preparando, vão pescar, outros já foram para Emaús, cada um foi para um lado, para eles já acabou tudo, vai dizer para eles que Jesus está vivo. Amém? Amém? E diz a palavra, eu gostei muito disso, elas cheias de medo e alegria. Você já conseguiu ficar com medo e alegre ao mesmo tempo? É interessante isso, né? Elas cheias de medo e alegria, medo, porque elas estão vivendo coisas que elas não conheciam. Você já viu o anjo de relâmpago? Então, essas mulheres estavam com medo, porque, caramba, o negócio está diferente. Por outro lado, elas estavam cheias de alegria, porque elas receberam uma informação que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Então, elas foram e correram a anunciar. E quando elas iam para anunciar, presta atenção, queridos, como é que Jesus, ele gosta dessas pessoas que são perseverantes na fé, que não desistem, não desanimam. Já morreu, já foi sepultado, não é? Mas elas perseveraram ali ao redor de Jesus. Jesus mesmo foi ao encontro delas. Amém, querido? E Jesus já foi ao encontro delas pedindo alguma coisa. Jesus, quando fala, ele sempre pede alguma coisa. E de avisar, aqui ele já se tratou, e de avisar aos meus irmãos que eles se dirijam
para Galiléia que eu vou ao encontro deles. Amém? Presta atenção, queridos, que Jesus aqui deu todo um sentido à vida dessas mulheres que estavam chorando há 3 dias, que tinham vivido uma semana difícil, em que elas só viam o pior pela frente. E aí, com todos esses sinais que apareceram, e com as palavras do Senhor Jesus, Jesus deu um novo sentido, não só à vida delas, mas deu um sentido também para a vida daqueles que estavam disfuncionais, que tinham seguido o rumo deles, que já estavam querendo voltar para a vida que eles viviam antes. Né? Logo para frente, Jesus dá a grande comissão. Então, queridos, veja só, servir a Deus, porque dali para frente essas mulheres e os discípulos iriam servir a Deus. E servir a Deus, querido, dá um novo sentido à nossa vida. Amém? Servir a Deus, né? É seguir a Deus segundo o propósito que Deus tem com a nossa vida. Às vezes nós achamos que estamos tão longe. Não, servir a Deus é seguir o propósito que Ele tem, que Deus tem com a nossa vida. Então a vida dessas mulheres, ela se transformou. Então, queridos, ao nos examinarmos nessa manhã para participar da Santa Ceia, vou repetir algumas coisas. Onde é que você está? Onde é que eu estou? Qual é o seu ponto de referência? Preste atenção que esse texto dá 3 pontos de referência. Existem aqueles que, diante das situações de vida que estão vivendo hoje, os desafios que estão vivendo hoje, eles estão no modo passado. Eles estão no modo olhando para trás. Eles estão seguindo a vida, mas olhando no modo espelho retrovisor. Quem foi, queridos? Que Deus tinha um propósito para aquela família e teve uma mulher que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quem foi? A mulher de Ló, queridos. Né? E hoje tem muita gente, queridos, que está com uma mulher de Ló. Não consegue desapegar do passado. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo deixar de me lembrar. Estão sempre olhando para trás. Quem anda para trás é o quê, minha gente? Caranguejo. Existe aquele hoje que não consegue desapegar do passado. E minha mulher falou isso aqui na quarta-feira, que se tem uma pessoa que se agarra no passado, são as mulheres. Ela estava pregando para as mulheres. Vai dizer que mulher não é apegada ao passado? O homem levanta, dá a volta por cima e vai em frente. A mulher fica lá. Fica lá. Amém? Então, querido, a palavra de Deus para esses que estão no modo passado, se por um acaso você está aqui e está no modo passado, deixa para trás o que para trás ficou. Prega aí para o teu irmão. Deixa para trás o que para trás ficou. Prossiga para o alvo, prossiga para o propósito que Deus tem ainda para a sua vida, o propósito que Deus ainda tem para a sua família, o propósito que Deus tem financeiro para a tua família, profissional. Prossiga para o alvo, deixa de olhar para trás, deixa para trás o que precisa deixar para trás e vai para o alvo, o prêmio, a soberana vocação que Deus tem para você, em Cristo Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Então veja, querido, a palavra mostra o problema e mostra a solução. Alguns de nós aqui, querido, tem que deixar para trás o que para trás. Perdeu, acabou, morreu. Não adianta sofrer. Aconteceu. Quem é que já foi roubado, querido? Já foi roubado? Já foi assaltado? Já levaram o teu carro? Foi. Vai ficar, meu carro, meu carro. Queridos, tem um outro modo aqui, que nós vemos aqui, que está embutido aqui,
Outros ficam como soldado, como mortos. É aqueles que estão no modo dormindo. Não é? Eles estavam lá, dá a entender que esses guardas que estavam lá, querido, viram todos os sinais que essas mulheres viram. Dá a entender que eles viram tudo, o sobrenatural, mas eles não conseguiram fazer movimento algum. Eles ficaram como se estivessem mortos, né? Eles não conseguiram acordar, eles não conseguiram despertar, eles não conseguiram fazer nada. E tem gente que é assim, queridos. Apesar dos sinais que a vida está dando, continua dormindo. Continua no modo soneca. Quem gosta do modo soneca? Hoje mesmo eu apertei ele. Ele tocou para me acordar, eu... Soneca, deixa mais 10 minutos. Né? Hoje tem muita gente assim, queridos. A vida está dando sinais. As oportunidades estão aparecendo. As possibilidades estão se mostrando. Mas a pessoa continua dormindo. E a palavra para esse está lá em Efésios 5,14. Desperta, tu que dorme. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Está em Efésios 5,14. Presta atenção, querido. Desperta, tu que dorme. Quem é que tem que despertar? Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem é que tem que se levantar, minha gente? Nós. Levanta-te. É você que tem que se levantar. Dá uma cutucada no fígado do teu irmão. Acerta a vesícula dele. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você acordar. Está na hora de você despertar. Cristo quer iluminar a tua vida. Cristo quer mostrar um novo caminho. Quer realizar coisas novas. Amém, querido? Levanta-te. Quem tem que se levantar é você. Ah, não tenho força. Levanta-te. Amém, queridos? Graças a Deus, o texto tem uma terceira possibilidade, que é o das mulheres, né? As mulheres acreditaram no que Jesus falou e elas fizeram o que Jesus falou. Vá falar aos discípulos. Presta atenção, queridos, que o Evangelho hoje chegou até nós por causa dessas mulheres. Foram elas que anunciaram que Jesus estava vivo. Foram elas que tiraram os discípulos. Porque mulher, quando quer tirar um homem da sua disfuncionalidade, ela sabe tirar. Estou falando muita bobagem aqui hoje, né? Então, as mulheres foram lá e disseram, olha aí, estava tudo lá, tinha tudo amarelado, tinha tudo desistido. As mulheres foram chamar, não, vamos embora para Galiléia, ele quer falar com vocês, ele tem uma mensagem para vocês. E isso veio de fato se acontecer. Então, querido, presta atenção que o Evangelho é isso. Ele, quando entra na nossa vida, ele traz redenção. Ele entra na nossa vida, ele traz ressurreição. Ele entra na nossa vida, ele traz renovação. Ele entra na nossa vida e traz um recomeço, uma nova vida, uma novidade de vida que dá um novo sentido à nossa vida. Dá um novo sentido para a gente cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Esse é o grande problema de grande parte da igreja, querido. Não acredita que Deus tem um propósito com a sua vida. Quem sou eu? Deus tem um propósito com a vida de cada um aqui. Amém, queridos? Mas muita gente está na igreja e não acredita que Deus ainda tem um propósito. Já passou dos 80, querido? Já passou? Ainda não? Mas se tivesse passado, Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Porque Caleb tinha 80 anos quando Deus deu um propósito à vida dele. Abraão tinha muito mais do que isso. Amém, minha gente? Vocês estão aí? Amém? Então, querido, no meio das situações, dos desafios, das provas que a gente está vivendo hoje, onde nós estamos? Em que modo eu estou? Será que eu estou vivendo a minha vida
no modo passado, olhando para trás, olhando para o que eu não tenho mais, olhando para o que eu perdi, olhando para o que acabou, olhando para o que não deu certo. Mas tem Deus para dar, querido. Amém? Será que eu estou dormindo no meio dos sinais? A vida está dando sinais. As oportunidades estão aparecendo. Possibilidades estão aparecendo. E eu estou dormindo? Não? Graças a Deus. Ou será que, queridos, como as mulheres, eu estou atento para fazer o que Deus está me pedindo? É aqui que a gente tem que chegar, querido. Estar atento para fazer o que Deus está nos pedindo. Talvez o que Deus está te pedindo te dá medo. E o medo muitas vezes paralisa a gente, queridos. O medo congela a gente, cristaliza a gente. Mas talvez você esteja acreditando sobre novas possibilidades que Deus ainda pode trazer para a tua vida, nessa altura da tua vida. Novas possibilidades que Deus ainda quer, não é? Deus ainda tem um lugar onde Ele quer te levar, o que Ele quer realizar. E nós vemos, querido, conhecendo pela palavra de Deus, que o propósito de Deus se cumpriu na vida dessas mulheres e se cumpriu na vida de cada um dos discípulos. E é por isso que a gente está aqui hoje, servindo a Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então, como eu disse, querido, a gente tem que ser honesto aqui. Tem que ser sincero, transparente. Tem que ser ousado. Onde é que eu estou? Eu sou uma pessoa que fica olhando para trás? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu estou olhando para trás? Ou será que eu estou dormindo? Oportunidades aparecem, possibilidades. Parece anjo relâmpago na minha frente. E eu continuo dormindo. Ou será que eu hoje estou atento para fazer o que Deus está me pedindo? E quando a gente faz o que Deus está nos pedindo, queridos, Deus tem um compromisso conosco. Ele nos leva aonde Ele quer nos levar. Todos os discípulos de Jesus, com todos os problemas que eles tiveram, as mulheres, todas elas, por fim, cumpriram o propósito que Deus tinha com a vida de cada um deles. Amém? E eu vim aqui nessa manhã de Santa Ceia para nos examinarmos e buscarmos, que você tenha coragem de dizer: eu quero o propósito que Deus tem com a minha vida. Eu quero o propósito que Deus tem comigo dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu quero o propósito que Deus tem comigo no meu trabalho. Amém? Aonde eu moro. Eu quero o propósito que Deus tem comigo dentro dessa igreja. Amém, queridos? Isso depende de você. Essas mulheres podiam deixar para lá. Morreu, acabou. Não, elas foram atrás. E graças a elas o Evangelho chegou até nós. Deus é bom. Amém, queridos? Então, ao participar da mesa do Senhor nessa manhã, vamos nos examinar e ter coragem de dizer: eu acho que eu estou nesse modo passado aí. Eu acho que eu estou nesse modo aí, dormindo. Talvez eu esteja nesse modo aí, mas é um desafio, isso vai exigir de mim um esforço. O que Deus está me pedindo talvez vai me dar medo. Mas acredite, queridos, que Deus quer te abençoar. Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Olha só, olha para a tua vida. Não olha para a vida dos outros, olha para a tua vida. Onde é que eu estou hoje? Será eu sou como aqueles que só olham para trás? Não vão para frente porque olham para trás.
certa ocasião, Paulo, que era um homem que tinha um passado glorioso, ele caiu em si. Vou deixar para trás o que para trás ficou e vou seguir adiante para o prêmio, a soberana vocação que Deus tem para a minha vida. E ele se transformou no apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento. E ele tinha um passado, querido. Tinha um passado bom e tinha um passado péssimo, porque ele perseguia os cristãos. Mas esse homem foi para frente. Amém, queridos? Então, que você se examine. Eu estou olhando para trás, será que eu estou dormindo? Será que eu estou dormindo? A vida está dando os sinais e eu continuo parado. E eu continuo dormindo. Não faço movimento nenhum. Falo o que vou fazer, mas fico dormindo. Ou será que eu estou como essas mulheres, atento, pronto para fazer o que Deus quer que eu faça na minha vida para cumprir o propósito dele? Pai querido, ao nos prepararmos para participar da mesa nessa manhã, nós temos a coragem, a ousadia de reconhecer, Pai, que muitas vezes a gente não vai para frente porque fica olhando para trás. Muitas vezes ficamos só lembrando do que a gente perdeu, do que a gente não tem mais. Ah, aquilo era tão bom, eu não tenho mais. Ah, que tempo bom, mas hoje é diferente. A gente pedir perdão, Pai, porque às vezes a gente fica olhando para trás. Te pedir perdão, Pai, porque a gente às vezes, nós somos muito sonolentos, Pai. Ficamos dormindo. Não é à toa que o apóstolo Paulo falou: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Ou seja, nós às vezes nos colocamos entre os mortos. Os mortos não têm mais nada para fazer, para realizar. Eles nem louvam a Deus. Quem louva a Deus são os vivos. E quando eu me calo, fico calado, não digo um aleluia, não digo um glória a Deus, não louvo a Deus, sem perceber eu estou me colocando no meio dos mortos. Pai querido, muito obrigado por aqueles aqui hoje, né, que estão tendo a coragem de dar passos de fé e fazer o que o Senhor nos pede. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes ficamos paralisados no passado. Prepara o nosso coração para participar da mesa do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Você vai receber os elementos. Aguarde. Primeiro a gente participa do pão, depois a gente participa do cálice. Amém? Tua morte ali na cruz, carregando aquela dor, você se expôs por mim. Aleluia. Pegue a parte de cima do cálice, onde está o pão. E eu queria, queridos, que nós nessa hora, eu gosto sempre de quando vou participar do pão, porque o pão representa o corpo que pagou, o corpo de Jesus, que levou para a cruz, exatamente o que nós estávamos cantando. De pedir perdão, Pai. Porque às vezes, Pai, nós ficamos dormindo. Os dias vão passando e a gente não faz nada. Oportunidades aparecem. O Senhor manda sinais e nós ficamos estáticos, Pai, cristalizados. Às vezes ficamos, Pai, olhando para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não queria sair de Sodoma e Gomorra. E ela, olhando para trás, virou uma estátua de sal, porque o Senhor disse que ninguém olhe para trás. Essa é uma recomendação que está na Bíblia várias vezes, querido.
não olhar para trás. Deixa para trás o que ficou para trás. Mas tem Deus para dar na frente. Então, Pai, nós queremos, em primeiro lugar, ao participar do pão, te pedir perdão, Pai. Porque às vezes nós ficamos no modo soneca. Deixa para depois. Não, agora não é a hora. Já tem gente falando, deixa para o ano que vem. Não, a hora é agora. Você não sabe nem se ano que vem você está vivo. A hora é agora. Acorda, desperta. Levante-se. Você que tem que se levantar. Não é Deus que vai te levantar, é você. Levante-se e Cristo te iluminará. Perdoa-nos, Pai, quando nós olhamos a vida pelo óculos do passado. Só nos lembramos das coisas do passado. E quanto mais velho a gente fica, Pai, pior fica, porque mais passado a gente tem. O jovem dificilmente ele olha para o passado. Porque ele ainda nem tem passado. Agora nós, à medida que vamos envelhecendo, a gente olha muito para trás, achando que não tem mais nada para Deus fazer. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que a gente ficou sonolento, ficou no modo soneca, ou todas as vezes, Pai, que gastamos tempo e energia só lembrando do passado, como se o presente e o futuro não tivesse mais nada para nós. E o Deus que nós servimos, Ele nos surpreende. Porque às vezes Ele faz coisas que a gente nem estava esperando. Ele faz além. Então, Pai, lava-nos com o Teu sangue. Tira de dentro de nós, Pai, toda procrastinação. O que é procrastinação? Deixa para depois. Deixa para amanhã. Deixa para o mês que vem. Tira isso de dentro de nós. O tempo de Deus é hoje. É agora. Que nós estamos abertos, Pai, para fazer o que o Senhor está nos pedindo. Eu te agradecer, Pai, por esse movimento que nós vimos no meio das mulheres. Vamos reabrir a cantina. Em 3 dias elas fizeram tudo. E hoje a cantina está lá aberta. Então, meu Pai, nos tira da sonolência, nos tira, Pai, do choque, nos tira desse lugar de não fazer nada, de não tentar nada, de não se arriscar por medo. Abençoa a vida de cada um de nós, Pai. Que ao sairmos daqui da casa de Deus hoje, a gente já saia planejando, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, logo mais eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Que essa palavra, Pai, provoque movimento na vida de cada um de nós. Foi o que essa palavra provocou na vida dessas mulheres, e através dessas mulheres provocou movimento nos discípulos, e graças a eles nós estamos aqui hoje te servindo. Então abençoa esse pedaço de pão, Pai, e lava-nos com teu sangue precioso. Perdoa todos os nossos pecados. Tem um pecado, uma culpa que você está carregando aí? Confessa isso a Deus. E entrega nas mãos de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Abra o cálice com cuidado. E agora, querido,
Abaixe a sua cabeça. Identifique diante de Deus qual é a área da sua vida que é o seu maior desafio. O maior desafio de fazer o que Deus pede. O maior desafio de agir pela fé. O maior desafio de fazer um movimento. Porque essas mulheres enfrentaram, querido, um grande desafio. Naquele tempo a palavra das mulheres não era valorizada como hoje. Então elas sabiam que o que elas iam falar ia provocar muito descrédito. Mas elas fizeram. Então, querido, o que é o seu maior desafio? É vencer o quê? É superar o quê? É fazer o quê? Sempre que Jesus fala, Ele nos pede alguma coisa. O que será que Jesus está te pedindo nesses dias? E nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Que você peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Eu tenho que fazer isso. Me ajude, Espírito Santo. E eu vou orar por você. Pai querido, escuta a oração do meu irmão, da minha irmã. Talvez tenha um desafio pela frente, tenha uma luta pela frente, tenha uma muralha a ser superada, tem um gigante se levantando contra ele. Dá a ele, Pai, dá a ela a coragem, a ousadia, a intrepidez para enfrentar o que tem que ser enfrentado e fazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, no coração dela. E surpreende ele, Pai, trazendo uma resposta muito além do que ele imagina, pensa ou crê. Eu abençoo esse cálice, Pai. É graças ao sangue de Jesus que eu tenho a vitória. Repita isso para você. É graças ao sangue de Jesus que eu, Roberto, tenho a vitória. E graças à presença do Espírito Santo, eu tenho a vitória. Abençoa esse cálice, Pai. Que esse cálice seja um cálice de vitória na vida do meu irmão. Eu abençoo esse cálice e ele participa dele agora no nome de Jesus. Amém. Dê graças a Deus. É o cálice da vitória. Fala para o teu irmão, é o cálice da vitória. Aleluia. Louvado seja